Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Cidade poderá contar com sessões parlamentares itinerantes. Comissão aprova medida de proteção para mulheres que passarem por procedimentos com sedação ou anestesia. A venda de balas, chocolates e salgadinhos poderá ser proibida nas escolas públicas e particulares de Guarulhos. Vereadores aprovam prorrogação de prazo para que servidores públicos utilizem licenças-prêmio atrasadas. A partir de agora, no Jornal da Câmara. Em reunião no dia 20 de março, a Comissão de Direitos Humanos e Habitação decidiu marcar um encontro com a Secretaria Municipal da Habitação para discutir a situação das comunidades Sata e Morro do Amor. Um dos temas abordados pela Comissão de Direitos Humanos e Habitação na reunião da segunda-feira, 20 de março, foi o acompanhamento da situação habitacional das comunidades Sata, que passou por uma remoção de moradias, e Morro do Amor. Os parlamentares vão fazer uma reunião com a Secretaria da Habitação nesta quinta-feira, dia 23, às 2h30 da tarde. A presidente da comissão, Janete Rocha Pietá, do PT, comentou a pauta do encontro, que também contará com 2 representantes da comunidade Sata e 2 do Morro do Amor. O objetivo é exatamente estabelecer como nós vamos fazer a audiência, se vai ser fora daqui ou aqui, com essa comunidade que já saiu das suas residências e qual é o projeto da Secretaria para essas 35 famílias. Em relação ao Morro do Amor, vai ser a primeira conversa, tendo em vista que é uma região com alto declive e que tem algumas casas já com rachaduras que pode ocasionar um problema maior. A presidente da Comissão de Direitos Humanos também recebeu a artista plástica Marilene Santos. A artesã apresentou o projeto Arte Ilimitada, que realiza na região do Jardim Santa Emília, e solicitou apoio com relação à obtenção de espaço e recursos financeiros para a realização de cursos de capacitação e geração de renda para pessoas com deficiência e também para mães de indivíduos nessa condição. Entre os encaminhamentos da comissão estão a realização de uma parceria com a Secretaria do Trabalho e também uma reunião com a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. Durante a reunião nesta segunda-feira, a Procuradoria da Mulher detalhou a visita feita à Subsecretaria Municipal que trata do tema. As 4 vereadoras que integram a Procuradoria da Mulher se reuniram no último dia 20. Entre os assuntos debatidos no encontro estava a visita feita à Subsecretaria de Políticas para as Mulheres na semana anterior. A Procuradora Especial da Mulher, Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre a Câmara e a Prefeitura. Para nós foi muito importante ter passado por lá, ter conversado com a subsecretária, a Verinha, esclareceu muitos pontos importantes. Às vezes parece redundante esse trabalho, mas é um trabalho que precisa ser massificado. Cada ida da Procuradoria na Subsecretaria, nós temos noção atualizada das coisas que estão acontecendo. Então lá nós nos dispomos a dar as mãos, tá? Apesar de ser poderes independentes, mas ao mesmo tempo precisa trabalhar em harmonia, para que nós possamos melhorar essa questão da rede de atendimento. Então nós nos propomos, inclusive, até fazer uma agenda com o Executivo, para juntas nós podermos expressar quais são as necessidades a título de emenda parlamentar, de centralização de verba, conservação das casas de apoio, e esse foi o principal tema que nós tratamos lá. As parlamentares ainda deliberaram sobre outros assuntos. Elas decidiram agendar um encontro com o Poder Executivo, com o presidente da Câmara e também realizar uma diligência às casas de apoio voltadas para mulheres vítimas de violência. Nós precisamos ver a questão estrutural, como que as coisas estão encaminhando, tem a questão do atendimento. Nós sentimos que a rede precisa de psicólogo, precisa de advogado, para poder encaminhar essas mulheres da melhor forma possível. Unidades básicas de saúde poderão ter um totem com pesquisa de satisfação do atendimento.
O projeto que prevê a instalação do dispositivo passou nessa semana pela Comissão do Consumidor. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu na segunda-feira, 20 de março. Os parlamentares emitiram parecer favorável e propuseram uma emenda ao projeto que prevê a instalação de dispositivos de monitoramento e avaliação das UBSs, Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos. O presidente da comissão, o vereador Jaime Júnior, do Republicanos, explicou o parecer e também a emenda dos parlamentares. É um projeto muito bom, de autoria do colega vereador Paulo Roberto Sequinato, inclusive uma ideia que já é utilizada em vários municípios. Cajamar, Jundiaí, consiste basicamente no totem, onde o usuário do OBS pode colocar bom, regular, ruim, e a ideia da emenda é definir mais, dar mais possibilidades ao usuário para que ele possa ali destinar e falar o motivo pelo qual o atendimento foi ruim ou bom. A comissão deu parecer contrário ao projeto do vereador Lucas Sanches, do Progressistas, que trata da restituição de valores pagos ou descontos futuros em tributos municipais aos cidadãos que comprovarem o pagamento da taxa de resíduos sólidos, popularmente conhecida como taxa do lixo. Os parlamentares entenderam que o projeto teria perdido o objetivo com a edição de decreto municipal disciplinando a devolução de valores relativos à taxa do lixo. Um projeto que tramita na casa pretende evitar que os buracos na rua se multipliquem nos casos de instalação de cabos e dutos subterrâneos. A proposta passou pela Comissão de Obras na última segunda-feira. Na reunião de 20 de março, a Comissão de Obras e Serviços Públicos emitiu parecer favorável ao projeto que trata da instalação de tubulações de cabos subterrâneos, dutos e assemelhados na cidade. De autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, a proposta estabelece a preferência pelo método não destrutivo para inserir esses materiais no solo. A secretária da comissão, a vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas, comentou o parecer. Nós discutimos bastante a respeito desse projeto. Eu acredito ser um projeto, e toda a comissão também entendeu dessa forma, é um projeto que visa não destruir calçadas, não destruir as vias, né? Então, com certeza, é um projeto bom que trará benefício não só para a população, como também para o poder público, que economizará aí com as destruições que são feitas geralmente quando se faz no modo convencional, que até agora ainda é feito, né, destruindo vias. Os vereadores limparam a pauta do grande expediente na sessão ordinária do dia 20. Com isso, 48 projetos foram encaminhados para análise das comissões do Legislativo. Na última segunda-feira, dia 20 de março, o Legislativo Guarulhense realizou a 12ª sessão ordinária. Além de debaterem questões envolvendo habitação, trânsito e zeladoria municipal, os vereadores limparam a pauta do grande expediente. Ao todo, foram aprovados 20 requerimentos e deliberados 48 projetos para análise das comissões permanentes da Câmara. Entre esses projetos está uma proposta de autoria da mesa diretora, que pretende implantar sessões itinerantes no Legislativo. A ideia é levar as sessões para locais mais próximos da população e incentivar a participação popular na política. Com a deliberação, todos os 48 projetos foram encaminhados às comissões permanentes, onde serão avaliados e vão receber pareceres. Somente depois desse processo, eles estão aptos a serem votados em plenário. Já os projetos previstos na pauta da ordem do dia para a votação não foram apreciados por falta de quórum parlamentar. Um projeto de lei deliberado em sessão ordinária quer levar o trabalho dos parlamentares para mais perto dos guarulhenses. A ideia é realizar sessões itinerantes e incentivar a participação popular na política. Aproximar o legislativo da população é o que pretende um projeto de lei deliberado na última sessão ordinária, no dia 20. Apresentado pela mesa diretora, o projeto permite a realização de sessões itinerantes pelos bairros de Guarulhos.
A ideia desse projeto é deixar a Câmara mais perto da população, conseguir levar nos bairros e em regiões periféricas da cidade, onde a população não acompanha os trabalhos legislativos. No início, antes de protocolar esse projeto, foi bastante polêmico, porque tinha muita dúvida, mas é um projeto bastante simples, onde a gente leva o legislativo em locais apropriados, né? Onde existe som, onde existe plenário. A ideia é levar para céus, universidades, faculdades ou escolas da periferia. E a ideia é que as pautas sejam temáticas, sejam assuntos mais relevantes para a população do entorno que vai estar presente. O que o senhor tem pensado? Sim, a ideia de montar nessas sessões itinerantes serão pautas locais, né? Pautas que interessam a população daquela região principalmente. É claro que se não tem nada ou não tem algo daquela região, a gente leva ideias de outras regiões. Mas se tiver algo da região, a ideia é votar nesse dia com a presença da população. O projeto vai ser analisado pelas comissões permanentes. Qual a sua expectativa com relação a prazo? O senhor imagina que as comissões vão analisar rapidamente? A ideia é colocar isso em prática, caso seja aprovado também em plenário, colocar isso em prática ainda este ano? Eu já fiz parte da CCJ, da principal comissão da casa. Eu pesquisei muito sobre esse projeto. Acho que é um projeto simples para as comissões, então deve andar rapidamente. Eu não sei ainda o número de projetos que tem na pauta dessas comissões, mas a gente também vai estar empenhado em tentar acelerar esse procedimento para a gente conseguir executar esse projeto de lei ou essa lei ainda esse ano. E o senhor falou que conversou, que gerou um pouquinho de polêmica inicialmente, mas já conversou com os pares aqui no plenário. Imagina que o projeto vai passar? Sim, a princípio deu um pouquinho de ciúmes, né? Porque, por que vai para lá, por que não vai para cá? No meu bairro não tem local, mas aí eu expliquei bem o projeto para os vereadores e fomos bem recebidos. Nesta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente realizou uma diligência para investigar os impactos de uma obra de grande porte no Jardim Presidente Dutra. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Guarulhos realizou uma diligência no último dia 22 ao Jardim Presidente Dutra, mais precisamente na Avenida Papa João Paulo I. A comissão foi investigar os impactos de uma obra no local com relação à remoção de árvores e à interferência no trânsito, como explica o presidente Edmilson, do PSOL. Nós temos aqui no Presidente Dutra, na Papa João Paulo, uma obra que está aqui ao nosso lado, que tem um impacto direto no condomínio, por conta de poeira, geração de poeira, as pessoas estão se sentindo aqui prejudicadas. A gente passou pela via, a via está bastante prejudicada já por uma outra obra, e aqui anteriormente tinha um conjunto grande de árvores, né? Era um grande parque que foi tudo devastado, derrubado para a construção de galpões comerciais. Então nós estamos investigando duas situações. A primeira, que nos preocupa, é essa derrubada de árvores e se foi feita a devida compensação ambiental, se está sendo feito e aonde foi feito e quais os termos. Primeiro. Segundo, nos preocupa também o impacto no trânsito da região, uma vez que passarão a circular centenas de caminhões diariamente numa região que já tem problemas de tráfego intenso de veículos. Segundo o vereador, a administração municipal precisa estar atenta a estas situações, mesmo que a obra seja de cunho particular. A municipalidade, mesmo sendo uma obra particular, ela tem o dever e a função de fiscalizar se o manejo foi feito de maneira adequada, se houve replantio, se não houve, e ela também tem que estar atenta para saber se esse condomínio caberia aqui mediante o impacto de trânsito. Isso ela tem que fiscalizar e tem que analisar. Após a vistoria, a comissão vai oficiar a Secretaria de Meio Ambiente, a CETESB e a Secretaria de Trânsito para saber quais providências foram tomadas para amenizar o impacto da obra no local. 5% dos carrinhos de compras poderão ser adaptados para crianças com deficiência. A proposta foi analisada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico analisou 2 projetos de lei na reunião de 22 de março. O substitutivo à proposta que obriga supermercados a adaptarem 5% dos carrinhos de compra para utilização por crianças com deficiência ou mobilidade reduzida recebeu parecer favorável. O autor do projeto, o vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil, fez alterações na proposta original a pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, reduzindo o valor da multa para o não cumprimento dessa regra de 1.000 para 300 unidades fiscais de Guarulhos. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Romildo Santos, do PSD, comentou a proposta. O projeto é bom, excelente, né? Porque tem que ter essa garantia sim, né? Porque às vezes chega no supermercado o pai e a mãe e aí eles ficam meio deslocados
como poder andar no supermercado fazer suas compras com a criança, né? Então é excelente e a DUDE, a nossa comissão aqui, aprovou. Os parlamentares emitiram parecer contrário ao projeto que propõe a revogação da Lei da Zona Azul, sistema de estacionamento rotativo pago de veículos nas ruas de Guarulhos, seguindo o entendimento das demais comissões pelas quais o projeto tramitou. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu no último dia 22. 10 itens foram analisados, entre eles, uma forma de proteger mulheres que passarão por procedimento médico com sedação ou anestesia. 10 itens foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça na reunião do último dia 22. O substitutivo ao projeto do vereador André Alves, do Partido Cidadania, elaborado pelo próprio autor, recebeu parecer favorável. A medida obriga equipamentos de saúde públicos e particulares a destacarem uma profissional do sexo feminino para acompanhar a realização de exames ou procedimentos que utilizem sedação ou anestesia que induzam a inconsciência da paciente. Presidente da comissão, Danilo Gomes, do Partido DC, falou sobre a propositura. Tendo em vista que passamos aí recentemente várias manchetes na rede nacional referente a abusos nas mulheres quando estão sedadas. Então esse projeto é de grande importância e de grande valia para a nossa cidade. E com isso, tendo em vista que se o hospital, o local onde vai ser feito o exame, se não tem um profissional feminino para poder acompanhar, a paciente também pode estar indicando alguém de sua confiança para estar acompanhando esse exame dela. O projeto da vereadora Karina Soltur, do PSD, que concede auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica em Guarulhos, recebeu parecer favorável, mas a CCJ vai fazer um substitutivo para alterar uma lei de 2009 que trata do tema. Da mesma autora, o substitutivo ao texto sobre a distribuição de dispositivo conhecido como botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica teve o parecer favorável ratificado. No entanto, a medida retornou à comissão para avaliação de 2 emendas da Comissão de Finanças e Orçamento sobre a verba destinada à implantação da medida. As emendas foram rejeitadas. Com o substitutivo proposto pela CCJ, o texto de Márcia Tasquete, do PP, recebeu parecer favorável. O projeto determina a instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos e entidades públicas municipais. Por incidirem em vício de iniciativa, segundo a comissão, as propostas de Carlinda Tinoco, do Partido Republicanos, e de Vanessa de Jesus, do mesmo partido, receberam parecer contrário. O texto de Carlinda fala sobre acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica, e o de Vanessa dispõe sobre a possibilidade da escolha de profissional do sexo feminino para atendimento às mulheres vítimas de violência sexual na rede do SUS, em Guarulhos. 2 projetos ficaram sem resposta aos memorandos enviados pela CCJ. O de Carol Ribeiro, do PSDB, fala sobre uma campanha de conscientização nas escolas municipais sobre a posse e propriedade de animais de estimação. E o de Sandra Gileno, do Patriota, institui o programa Visita Virtual aos pacientes internados por conta da Covid-19. Por já existirem leis sobre os temas e pela falta de resposta aos memorandos, os projetos foram arquivados. Outro projeto que trata da Covid-19, de Janete Rocha Pietá, do PT, não recebeu parecer. O texto prioriza a vacinação contra a doença para as lactantes sem comorbidades. A comissão enviou um memorando para saber se a autora dará continuidade ao projeto, considerado como matéria ultrapassada. Por fim, a CCJ decidiu manter o veto total à propositura de Márcia Tasquete, que institui o programa Humanizar, destinando atendimento psicológico aos pacientes diagnosticados com câncer. Um projeto que reconhece manobras de moto como práticas esportivas foi analisado nesta semana pela Comissão de Trânsito e Transportes. Confira! Na reunião de quarta-feira, 22 de março, a Comissão de Trânsito e Transportes emitiu parecer favorável aos 2 projetos analisados. Uma das propostas, de autoria do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, reconhece como prática esportiva em Guarulhos o wheeling, mais conhecido como grau, e demais manobras de motocicleta. Membro da comissão, o vereador Lauri Rocha, do PSD, deu detalhes sobre o projeto e justificou o parecer. A princípio parece que é um projeto polêmico, né? Como é que nós vamos aprovar um projeto onde o motociclista vai fazer empinar a moto, dar um grau, como se diz aí, né?
Mas, na verdade, é um projeto onde ele estabelece algumas regras. Aqui, no caso, se trata de transformar isso em esporte. Eu acho até que é mais uma apresentação, onde vai ser definidos os locais pela prefeitura, onde vai ser praticado esse tipo de esportes. Vou dar um exemplo, um basquete é feito numa quadra, não vai ninguém pegar uma moto e sair fazendo grau aí na rua, que isso é proibido até pela lei de trânsito. É um projeto onde aprova para eventos esportivos, então vai ter a praça naquele momento, onde for realizado vai estar fechado, com o apoio da área pública para que tudo ocorra em segurança. Então a comissão não viu problema em algum em aprovar o projeto do vereador. Um outro projeto que teve avaliação positiva obriga condutores de veículos, ciclistas e motociclistas que atropelarem animais a prestarem socorro a essas vítimas. Autoria do vereador Lucas Sanches, do Progressistas. A venda de balas, chocolates e salgadinhos poderá ser proibida nas escolas públicas e particulares de Guarulhos. Um projeto que trata dos padrões de qualidade nutricional dos alimentos servidos em lanchonetes e cantinas foi avaliado pela Comissão de Educação. 4 propostas receberam parecer favorável da Comissão de Educação na reunião do dia 22 de março. Um desses projetos proíbe a comercialização de produtos que colaborem para a obesidade infantil em lanchonetes e cantinas de escolas públicas e privadas de Guarulhos. Entre os alimentos proibidos estão balas, chocolates e salgadinhos industrializados. O presidente da comissão, Lauri Rocha, do PSD, falou sobre a importância dessa restrição alimentar nas escolas. A gente tem notado uma tendência entre as crianças desse aumento de obesidade, até pelos produtos que elas normalmente consomem. Então, o projeto do vereador Gilvan Passa é interessante, que ele proíbe alguns tipos de produtos de serem comercializados para evitar justamente isso e facilitar a vida das crianças, porque eu vejo que realmente tem produtos que na escola deveria ser um pouco de produtos mais saudáveis. A comissão também analisou positivamente o projeto de autoria do vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSD, que concede o título de cidadão guarulhense ao esportista José Carlos Guimarães, conhecido como Guima. A proposta, que garante equipamentos acessíveis a pessoas com deficiências físicas e visuais nas academias ao ar livre de Guarulhos, de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT, e também a emenda ao projeto do vereador Lamé, do MDB, que obriga a permanência de guarda-vidas em piscinas de áreas de lazer privadas. A emenda propõe que condomínios residenciais fiquem de fora dessa exigência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou um projeto de prevenção e combate à automutilação nos jovens. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente analisou 2 itens na reunião do último dia 22. O projeto de Carlinda Tinoco, do Partido Republicanos, recebeu parecer favorável. A propositura institui o mês de prevenção, conscientização e combate à automutilação em crianças e adolescentes. A proposta define o mês de junho como marco para a campanha, que deverá ser realizada principalmente nas escolas municipais. O texto propõe ações interdisciplinares para discutir e prevenir o tema. O presidente da comissão, Wellington Bezerra, do PRTB, falou sobre o projeto. Nós consideramos de extrema importância estabelecer, no mês de junho, esse programa de combate e conscientização à automutilação, principalmente nas escolas municipais. Nós sabemos que todo tipo de informação, de conscientização é importante e, com certeza, vai ser responsável por salvar muitas crianças aqui no nosso município. Já o projeto de Gilvan Passos, do PSD, que institui a campanha Check-up Criança em Guarulhos, ainda não recebeu parecer. A comissão reiterou um memorando que havia enviado ao autor no ano passado, sugerindo alterações para adequação do texto, e vai aguardar a resposta. A Câmara de Guarulhos aprovou, na sessão de 22 de março, um projeto de lei que prorroga o prazo para que servidores públicos utilizem licenças-prêmio atrasadas. Em sessão ordinária, realizada dia 22 de março, os vereadores da Câmara de Guarulhos aprovaram 4 projetos de lei. Um dos itens mais debatidos foi uma proposta da Prefeitura que afeta o funcionalismo municipal.
O projeto prorroga em 2 anos o prazo para que servidores que foram transpostos do regime CLT para o regime próprio da administração utilizem licenças-prêmio atrasadas. Pouco antes da sessão, o secretário de Governo de Guarulhos, Edmilson Americano, fez uma visita oficial à presidência do Legislativo. Ele justificou a necessidade desse aumento de prazo proposto pela Prefeitura. Por conta da pandemia, esses servidores não puderam tirar a licença prêmio, que é a licença em descanso. E agora está findando o prazo e muitos servidores ainda não tiraram. Então, o que a gente espera agora é que a gente prorrogue isso para que a gente volte a atender a ordem cronológica, que não foi atendida por conta da época da pandemia. Se for cumprir o prazo estabelecido nessa lei sem prorrogação, a cidade para, principalmente educação, saúde e outros serviços essenciais. Durante a sessão, os vereadores da oposição, Edmilson, do PSOL, Janete Rocha Pietá, do PT, Maurício Brinquinho, do PT, e Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, apresentaram uma emenda ao texto. Os parlamentares defendiam que os servidores pudessem escolher entre utilizar a licença em descanso ou em dinheiro, a chamada pecúnia. Mas essa alteração foi rejeitada em plenário. Com isso, foi aprovado, já em segunda discussão e votação, o projeto de lei original do Executivo, que segue para a sanção ou veto do prefeito. Além desse item, também foram aprovados 3 projetos de lei que tratam de direitos das mulheres. O primeiro prevê o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas da rede pública municipal. O segundo autoriza o Executivo a criar o aplicativo SOS Mulher. E o último, ainda em primeira votação, cria a Semana de Conscientização sobre a Violência Obstétrica. Já no grande expediente, foram aprovados 5 requerimentos e deliberados 6 projetos para análise das comissões permanentes. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a youtuber guarulhense Maíra Medeiros. Com mais de 2 milhões de inscritos, o canal Nunca Te Pedi Nada aborda os mais variados temas, desde assuntos capa de revista nos anos 90 e 2000, a empoderamento feminino e desconstrução de padrões. Veja o trecho em que ela fala sobre o engajamento do canal. Eu vou te falar bem da realidade, eu acho que a gente, como o canal começou em 2015, a gente acompanhou vários cenários do mundo, eu e esses seguidores. Pandemia, cenários políticos, muitas coisas juntos. E eu sempre fui uma pessoa que eu prezo pela minha transparência e a minha verdade, Eliane. Então, pra mim, eu quero ter pessoas comigo que façam sentido que elas estejam comigo. Então, eu não vou fingir um lance de eu não vou falar sobre esse assunto porque esse assunto tá polarizado e aí vai que tem gente que deixa de me seguir. Eu prefiro que essa pessoa deixe de me seguir, siga uma pessoa que está alinhada com os princípios dela e que fique comigo quem está alinhada de mãozinha dada comigo. Então, os 2 milhões de seguidores significa muita coisa, mas eu acho que como criadora de conteúdo eu preciso ter muito pé no chão de que, apesar de significar muita coisa da minha jornada, não é a única coisa que significa. Então, eu acredito muito em ter encontrado pessoas que, obviamente, não são essas 2 milhões, mas que, de certa forma, a gente se conectou e tal. E eu acho que, independente do número, o laço, as coisas que a gente construiu é o que importa, saca? Assista a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!